Meu nome é Uvaldo Rosa e hoje vamos estar conversando sobre ferritina. O que é a ferritina? O que significa ter a ferritina alta? O que significa ter a ferritina baixa? A ferritina, ela é uma proteína produzida pelo fígado e que tem como objetivo, tem como finalidade, armazenamento de ferro no nosso organismo. É como se fosse, na verdade, um almoxarifado de ferro do nosso organismo, uma poupança de ferro do nosso organismo. Cada molécula de ferritina, ela pode armazenar até 4.500 átomos de ferro. A ferritina, ela é uma proteína que a gente chama de proteína de fase aguda. O que é isso? O nosso organismo, ele quando está inflamado, ele aumenta a produção de várias proteínas, que são chamadas de proteínas de fase aguda. E a ferritina é uma dessas proteínas. Então, a ferritina elevada pode ser uma sinalização de uma inflamação no nosso organismo, que essa inflamação pode ser uma inflamação aguda ou inflamação crônica, ou inflamação silenciosa, ou inflamação subclínica. A ferritina, na verdade, ela também tem um papel de proteger o nosso organismo dos metais tóxicos e também proteger do próprio ferro, porque o ferro, quando ele está livre, o ferro livre no nosso organismo, ele leva à produção de radicais hidroxila, ou seja, ele aumenta muito o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo pode levar a danos no DNA das nossas células e aí a determinadas patologias. Então a ferritina também tem esse papel de proteger o nosso organismo. Mas de que maneira a gente avalia a ferritina? A gente avalia a ferritina por uma dosagem da ferritina em uma amostra de sangue. É um exame que a gente faz. E quando a gente faz esse exame, a gente pode ter uma ferritina normal, pode ter uma ferritina baixa ou pode ter uma ferritina alta. Para a interpretação clínica, de maneira geral, de uma dosagem de ferritina, é necessário que a gente tenha também outros exames juntos. Na prática, como é que a gente faz? Se eu faço uma dosagem de ferritina e essa dosagem de ferritina está alterada, ou para uma ferritina ou ela está baixa ou ela está alta, aí eu lanço mão de outros exames que são fundamentais para essa interpretação clínica, que é a dosagem do ferro sérico no sangue. Por que a dosagem do ferro sérico é importante? Porque quando nós temos uma ferritina alta, uma ferritina muito alta, e a gente dosa o ferro sérico no sangue e ele também está muito alto, isso sinaliza na direção de uma patologia, de uma doença, onde nós temos o excesso de ferro no sangue, que nós chamamos de hemocromatose. Já se eu tenho uma ferritina alta no sangue e a dosagem do ferro sérico normal ou baixo, isso sinaliza na direção de um processo inflamatório. Então é muito importante, quando a ferritina está alterada, a dosagem sérica, a dosagem no sangue da ferritina alterada, a gente lançar os olhos também sobre a dosagem do ferro sérico. Outras dosagens que são importantes também para a interpretação quando a ferritina está alterada é a dosagem da transferrina, que a transferrina é uma proteína produzida também pelo fígado e que tem o papel de fazer o transporte do ferro em nosso organismo. Enquanto a ferritina faz o armazenamento, é o nosso almoxarifado, a nossa poupança de ferro, a transferrina é o nosso transporte, é quem faz o transporte de ferro no sangue. Uma outra dosagem muito importante é a saturação da transferrina. E uma outra dosagem também muito importante quando nós temos uma ferritina alterada é a gente fazer a eletroforese de hemoglobina, para a gente tentar identificar algumas das hemoglobinopatias, que é muito comum no nosso meio. Nós temos, por exemplo, a falcemia, a anemia falciforme, que é muito comum, a talassemia. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que
quando nós fazemos a dosagem de ferritina e está alterada, a gente deve lançar mão desses outros exames, que seriam dosagem do ferro sérico, dosagem da transferrina, dosagem da saturação de transferrina e dosagem da eletroforese de hemoglobina. Isso, na verdade, vai permitir a gente a dar um direcionamento de como a gente se conduzir frente a esse quadro. Mas, como eu falei inicialmente, nós fazemos a dosagem de ferritina. Nós temos uma ferritina normal, podemos ter uma ferritina baixa e podemos ter uma ferritina elevada, uma ferritina alta. Vamos falar um pouco da ferritina baixa. O que é que traduz uma ferritina baixa? O que é que significa quando nós fazemos a dosagem do exame da ferritina e essa ferritina está baixa? Significa que nós temos níveis de ferro sérico no sangue diminuído. Ou seja, como nós temos um nível de ferro no sangue diminuído, o fígado produz menos ferritina porque não precisa de muita ferritina para armazenar ferro, porque tem pouco ferro. Então, uma ferritina baixa, normalmente ela traduz uma dosagem de ferro sérico baixo. Mas o que é que pode levar a gente ter o ferro sérico baixo? A primeira causa disso é a ingestão deficiente, uma pobre ingestão de ferro e de vitamina C, ou de ferro e de vitamina C. Por que eu estou falando aí de vitamina C, não só do ferro? Porque a vitamina C, ela termina sendo muito importante para o nosso organismo fazer a absorção do ferro. Então, quando nós ingerimos pouca vitamina C, ou ingerimos alguns outros alimentos que atrapalham a ingestão de ferro, isso pode levar a níveis no sangue baixo de ferro. Então, essa é a primeira causa de a gente ter um ferro sérico baixo e, consequentemente, a ferritina baixa. Uma segunda causa da ferritina baixa e do ferro sérico baixo são sangramentos. Quando a pessoa tem algum nível de sangramento gastrointestinal, seja um sangramento no estômago, um sangramento no intestino, ou no caso das mulheres, alterações menstruais, importante, que aumenta o fluxo sanguíneo, isso pode também levar a uma ferritina baixa ou ferro sérico baixo. E uma outra causa também frequente de ferritina baixa é o hipotireoidismo. É o funcionamento deficiente ou pouco funcionamento da tireoide. Então, essas são as principais causas de ferritina baixa, de ferro baixo. Uma coisa importante a gente entender é o seguinte: quando a gente tem a ferritina baixa, que a gente tem o ferro sérico baixo, consequentemente, nós vamos ter uma hemoglobina baixa. O que é hemoglobina? É aquela proteína que fica dentro das células do sangue, das células vermelhas, e que faz o transporte do oxigênio até os tecidos. Então, ferritina baixa, ferro baixo significa hemoglobina baixa, que significa dificuldade do organismo levar o oxigênio até os tecidos. Por isso que a gente tem muitos sintomas quando a ferritina está baixa, quando o ferro está baixo, quando nós temos anemia, sintomas de fraqueza, de mal-estar, de cansaço, de fadiga, de queda de cabelo, de unhas quebradiças. Então, esses são sintomas importantes de ferritina, de ferro baixo e de anemia. Uma coisa, quando a gente fala de ferritina baixa, que a gente tem que observar muito, é evitar alimentos que dificultam a absorção de ferro. Por exemplo, os alimentos muito ricos em cálcio, como os derivados do leite, eles dificultam a absorção do ferro. Assim como a vitamina C facilita a absorção do ferro, os alimentos muito ricos em cálcio dificultam a absorção do ferro. O cafezinho, que às vezes a gente usa muito depois do almoço, depois do jantar, dificulta a absorção de ferro. Então, para quem já tem uma tendência a ter ferritina baixa, ter uma anemia, deve-se evitar esses tipos de alimentos nas principais refeições. Outro alimento também que dificulta a absorção de ferro são os chás. Então, muitas pessoas têm o hábito de usar derivados do leite,
de usar o cafezinho, de usar o chá depois das principais refeições, se você tem uma tendência a ter ferritina baixa, ferro baixo, anemia, isso não é bom. Aí a gente sai desse contexto e vai para o outro contexto oposto. O que é que a ferritina alta significa? A ferritina alta significa, primeiro, um acúmulo, um excesso de ferro no sangue. E por que pode se dar esse excesso, esse acúmulo de ferro no sangue? Nós temos algumas condições, algumas doenças, em que o organismo absorve ferro demais. Ele vai para o oposto, ele absorve, já é uma coisa genética. Nós temos uma doença que chama hemocromatose, hemo com H, e que ela se caracteriza por uma maior absorção de ferro pelo nosso intestino. Então isso leva a um acúmulo de ferro no nosso organismo. O que é que caracteriza essa doença? Caracteriza quando a gente faz a ferritina muito elevada, mas muito elevada mesmo, com o ferro sérico muito elevado. Aí nós estamos diante de um quadro de hemocromatose. Que a hemocromatose, por sua vez, ela pode ser primária, quando ela é genética, e ela pode ser secundária, quando tem algumas outras condições que provoca ou que leva ao aumento de ferro no sangue que não seja absorção intestinal. Por exemplo, o paciente portador de uma anemia falciforme ou de uma outra patologia em que existe destruição das células vermelhas no sangue e liberação de muito ferro. Esse ferro pode se depositar nos tecidos, caracterizando a hemocromatose. Então, uma causa que a gente deve estar atento e alerta quando a ferritina está elevada é afastar a hemocromatose. Uma outra causa de ferritina muito elevada, ou ferritina elevada, são as inflamações, seja a inflamação aguda ou a inflamação crônica. O que é que caracteriza para a gente diferenciar diante de um quadro de ferritina elevada, se é devido a uma hemocromatose ou se é devido a uma inflamação aguda subclínica, ou uma inflamação aguda ou inflamação crônica subclínica? É os níveis de ferro sérico. Quando você tem uma ferritina elevada e que você tem os níveis de ferro no sangue normais ou diminuídos, a gente está diante de uma inflamação. E se você tem a ferritina muito alta e o ferro muito alto, a gente vai pensar mais na direção de uma hemocromatose. Os sintomas principais da ferritina elevada: dores articulares, cansaço, fadiga. Outros sintomas é quando o paciente tem a hemocromatose, a doença do acúmulo de ferro no sangue, que aí os sintomas vão ser diretamente proporcionais com aqueles órgãos que são acometidos. A gente tem outras condições que também aumentam a ferritina no sangue, como as doenças hepáticas, algumas doenças hematológicas, o infarto agudo do miocárdio. Então, outras situações que também elevam a ferritina. No nosso dia a dia, no dia a dia prático nosso, a gente tem algumas situações que eu vou dar alguns exemplos práticos assim do dia a dia mesmo do consultório. Eu atendi uma paciente com 39 anos, com 6 anos que ela tinha realizado cirurgia bariátrica, ou seja, ela realizou cirurgia bariátrica há 6 anos e veio ao consultório acompanhada do esposo com a queixa de cansaço. Estava cansada, se sentindo fatigada, e o esposo dela com a queixa um pouquinho estranha em relação a ela, que toda noite ele terminava acordando, porque ela terminava dando muito pontapé nele durante a noite, sem ver que estava fazendo isso. Isso é uma coisa que nós chamamos de síndrome das pernas inquietas. É alguns movimentos involuntários dos membros inferiores que algumas patologias, algumas doenças podem acontecer. Então, veja bem, é uma paciente pós-bariátrica que veio com queixa de cansaço, de fadiga, que tinha esses movimentos dos membros inferiores durante a noite e que na história alimentar dela, é interessante que ela disse que
todos os dias, depois do almoço e depois da janta, ela tinha que comer algum doce, ou era pudim ou era doce de leite, mas sempre um doce derivado do leite, e tomava um cafezinho no final. Quando nós fizemos a avaliação dessa paciente, o que chamou a atenção, entre os outros exames, mas falando aqui dessa parte que importa a gente, é que a ferritina dela estava muito baixa, ela estava com a ferritina de 12. Ferritina de 12, estava com ferro sérico também muito baixo. Então, essa paciente, nós fizemos a suplementação de ferro para ela precisou inclusive de suplementação venosa e houve uma melhora dos sintomas junto com as outras medidas que foram adotadas. Mas veja que se caracteriza muito bem uma paciente com ferritina baixa, pós-cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica por si só pode diminuir a absorção do ferro, e ela estava usando alimentos muito ricos em cálcio, que dificulta também a absorção do ferro, e o café também que dificulta. Então isso, ela melhorou, e é evidente que melhorou o sono dela também, e o sono do esposo. Já um outro paciente, esse daí é um paciente de 52 anos, que veio ao consultório porque ele estava queixando que a pressão arterial estava um pouco alta, estava em 150 por 100, ele estava com obesidade, um índice de massa corpórea de 32, se queixando também de muito cansaço. E na avaliação geral dele, quando a gente fez a avaliação geral dele, a pressão dele estava um pouco alta realmente, 150 por 100, os níveis de açúcar no sangue elevados, ele estava com intolerância à glicose, com a glicemia de jejum de 112, com a circunferência abdominal elevada, os níveis de ferritina dele estavam elevados, ele estava com a ferritina de 600 e alguma coisa, e estava com o nível de ferro sérico no sangue normal. Então esse é um paciente que tem um quadro de uma inflamação crônica, uma inflamação subclínica, em que o tratamento dele não foi fazer sangria, não foi fazer suplementação, nada disso, foi corrigir esses outros fatores que estavam levando à inflamação, corrigir a síndrome metabólica, corrigir a obesidade, o que foi feito também, e ele melhorou.